Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o Levante por uma psicanálise antirracista com a Maria Aparecida Miranda e a Cristina Petri, do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiência aqui de São Paulo. Quero dizer que eu estou muito contente com esse encontro. Fazia bastante tempo que eu queria trazer essa pauta para o canal e finalmente surgiu essa possibilidade aqui da gente conversar sobre esse assunto. Então, queria agradecer a vocês pela presença e vamos dar seguimento aí a esse tema aí tão atual, tão importante, né, sobre a diversidade no mundo e na psicanálise, né? Bem-vindas. Obrigada, Obrigada, Daniel. Daniel. Nós aqui agradecemos aí a oportunidade. Obrigada. Nós pensamos inicialmente, Daniel, de fazer um apanhado geral, né, sobre o Departamento de Psicanálise, o Instituto Sede Sapiência, onde estamos alocados, e a origem dessa comissão de reparação e ações afirmativas, que justamente fez esse trabalho em prol dessa campanha Levante por uma psicanálise antirracista. Então, se você me permitir, né, trazendo um pouco da história, assim, bem a grosso modo, resumidamente, nós temos que o departamento de psicanálise a sua concepção se deu na mesma origem do curso de psicanálise, né? Ele foi instituído formalmente em 1985, né, no Instituto Sede Sapiense, tendo a Regina Schneiderman um papel bastante importante, né, a sua criação. Ele foi concebido como um espaço de formação, interlocução, produção de pesquisas e publicações, tornando-se reconhecido pelas atividades desenvolvidas tanto dentro como fora do Instituto. Hoje, o Departamento de Psicanálise está filiado à FLAPSI, que é a Federação Latino-Americana de Associação de Psicoterapias Psicanalíticas e Psicanálise, e também atua fortemente no movimento Articulação das Entidades Psicanalíticas. Então, ele foi implantado no Instituto Sede Sapiense já na década de 70, teve, sob a liderança da Madre Cristina, um período muito particular de resistência política civil à ditadura militar, né? E foi um espaço de acolhimento para os analistas argentinos que ficaram exilados, né, na ocasião. Então, desde aquela época, o SED já foi tido sempre como uma instituição não apenas que dava uma boa formação, mas que também fazia dentro de um enquadre político bastante definido. E, logicamente, sempre um centro que promovia uma série de movimentos, de encontros, de discussões sobre saúde mental, propostas de reforma psiquiátrica, enfim, sempre voltado ao campo da saúde e educação, né? Já visto que o nome SEDES quer dizer sede, lugar de sabedoria. Então, você vê que não é pouca coisa, né? Nós estamos desde as origens, né, sempre empenhados em alguma luta política, com algum empenho mais voltado para o social, né, para além da questão da saúde mental. Os princípios e finalidades do departamento foram inspirados na Carta de Princípios do próprio Instituto SEDES, né? Que tem como destaque a solidariedade e a justiça social. O documento de fundação do departamento, ele aponta para o compromisso de uma psicanálise independente com forte influência na filosofia, no debate ideológico, com abertura cultural e política no compromisso social. E nós temos, né, como representante na diretoria do Instituto, né, a membra
Miranda, né, Maria Aparecida Miranda, a quem eu passo a palavra para que possa contar, então, um pouco da origem da comissão, né, desde a primeira fala detectada como racista dentro do departamento, acolhida por uma professora que começou a problematizar, né, a partir do incômodo de uma aluna, de uma denúncia a esse respeito, né, de que aquilo era uma fala racista. A partir daí começou a fazer a ter eventos, né, um evento público, a publicação do livro, enfim. Miranda, você quer falar um pouquinho a Eu respeito dessa história? quero sim, Cris. É, Nós viemos aqui hoje para falar, né, também e apresentar a nossa campanha que chama Levante por uma Psicanálise Antirracista, né? Agora é importante falar, né, Daniel, como é que essa campanha ela não surge do nada. Ela surge a partir de um percurso, né, que o SEDES começa a fazer sobre psicanálise e racismo, né? Isso que a Cristina estava colocando, né, de uma situação denunciada por uma aluna num determinado momento de uma aula, né, sobre uma expressão racista que foi usada durante uma aula, né? Essa aluna negra, né, denuncia no momento que acontece isso, e essa fala, esse assinalamento, essa denúncia é acolhida pela professora, né? E a partir daí isso abre, né, a possibilidade desta conversa dentro do departamento, dentro dos cursos, né? E é importante a gente pensar desta forma, assim, né? A discussão do racismo, ela só vai acontecer dentro das instituições a partir do momento que você tem pessoas negras dentro das instituições, né? Pessoas negras com consciência racial, né? Para que isso possa abrir esse debate dentro das mais diferentes instituições, né? Isso pode ser na universidade, pode ser no trabalho, né? Pode ser em vários lugares, né? Que a partir do momento que tem essa escuta, usando aí o nosso termo, para uma situação de racismo ocorrida, né? Que isso possa ser, quando isso é considerado, abre-se aí a possibilidade desse debate dentro das instituições. Então, isso que aconteceu dentro do departamento de psicanálise, né? A outra coisa que a gente, outra situação que a gente identificou no SEDES, e não é exclusividade do SEDES, é a presença de poucas pessoas negras buscando a sua formação de analista, né? Então, hoje há uma demanda, digamos assim, por uma procura de analistas negras e negros, e são poucos os analistas negros, né? E aí a gente pode pensar também a origem da psicanálise no próprio território brasileiro, né? Sempre uma psicanálise voltada para uma determinada classe, né? Uma chamada elite brasileira, né? Então, essa população negra acabou ficando excluída não só por ser uma elite, mas a própria leitura da psicanálise sempre referida, né, à Europa e à branquitude, né? A própria psicanálise vai fazer um pouco esse percurso, né? E a psicanálise no Brasil ela não leva em consideração as origens dessa terra, né? Mestiça, miscigenada, né? De uma origem escravista, né? Para que isso possa ser pensado os efeitos, né? Do racismo na saúde mental, né? Então, acho que isso é algo que a gente começa a discutir dentro do departamento de psicanálise, lá no SEDES, né? Com algumas ações, né? Até chegar na campanha, né? Então, teve esse primeiro evento em 2012, né? Que é o Negro e o Racismo no Brasil, o livro que a Cris mostrou há pouco, né? E É, desembocou nesse livro, né, em 2017, em O Negro e o 2017, e o Racismo, racismo no Brasil, né? que é um dos A- livros que
vai como recompensa para quem puder contribuir com a campanha, né? Nós temos vários livros de letramento, que ajuda no letramento racial, que nós estamos disponibilizando para as pessoas que nos ajudem na campanha. Né? E complementando esse evento de 2012, a partir daí, é, as pessoas, éramos poucas pessoas negras dentro do SEDES, mas resolvemos ocupar um espaço, discutir com é, pessoas brancas solidárias a pensar essa questão, né, dentro do departamento. A partir daí, criamos um grupo de trabalho dentro do SEDES, que chama A Cor do Mal-Estar, né, da invisibilidade do trauma ao letramento, né? Então, um grupo que tem uma ação tanto teórica, né, discussões teóricas, clínicas dentro do Instituto, como também, a partir daí, uma ação política dentro do Instituto, né? Essa ação política desse grupo de trabalho, Acordo Mal-Estar, é, trava uma conversa com a diretoria do Instituto, né, falando a importância, fizemos alguns encontros com a Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, que vinham já discutindo essa questão, e internamente fomos conversar com a diretoria para a implantação das cotas raciais. Então, as cotas começam em 2022, né, e 2023 são as primeiras pessoas que entram dentro do departamento, do SEDES como um todo, né, a partir das cotas, né? E isso vai formando um movimento, né, político também dentro, que é a origem do próprio Instituto, né? Um movimento político dentro do SEDES para discutir a questão do racismo, né? Então, tem oficinas de aquilobamento e letramento racial, uma outra ação que a gente desenvolve dentro do SEDES, né, lá no Departamento de Psicanálise, e a formação da Comissão de Reparação e Ações Afirmativas, que é quem, nesse momento, né, encabeça ou encabeçou, né, a campanha do Levante por uma Psicanálise antirracista. Você quer colocar alguma Cabe pergunta, falar, Daniel? Não sei se está. É, sim, não, eu queria fazer um comentário, né, de que Uhum, tem já circulado há um tempo essa ideia da gente poder atualizar a psicanálise e fazer a psicanálise viva brasileira, né? isso, Ou uhum, seja, de que a gente precisa nacionalizar a psicanálise e não só importá-la, né, de outros países, fundamentalmente europeus, brancos, né, como vocês falaram. Então, uhum, tem uma série de dimensões subjetivas que a gente precisa usar, né, aqui na reflexão, e não só na reflexão, mas no gesto, né, no fazer, que eu acho muito bonito, né, resgatando essa antiga tradição dos SEDES e agora atualizando essa pauta, não só do ponto de vista retórico ou intelectual, senão botando a mão na massa, né, criando políticas efetivamente, né, efetivamente. para que a coisa aconteça, né? E aí eu retomo essa noção da via de Porre e da via de Levare, do Freud, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem falado aqui no canal em outros encontros, não sobre racismo em especial, né? Mas do quanto é importante o analista também se aventurar na via de Porre, né? Ou seja, dele ter um papel ativo, em determinadas ocasiões e não só esperar a coisa acontecer, né? Uhum, Ou seja, mas ele se colocar na sociedade, nas instituições, né? Para que a coisa efetivamente vá adiante, e é o que vocês estão fazendo, né? Então, é um trabalho que eu entendo que tem vários vetores, né? Vai muito além de uma problematização teórica, ela tem um vetor ético e cívico e terapêutico também, uhum, sim. ao mesmo E tempo, né? político, E político, exato. né? Cívico, político, né? Cívico-político, é. Quer eu falar? ia comentar. Pode continuar.
Não, eu ia comentar que dentro do Instituto nós temos 8 departamentos, né? Tanto o departamento de psicanálise como de formação em psicanálise, departamento de psicanálise da criança, psicodrama, psicossomática, psicopedagogia, gestalt terapia, enfim. E que o departamento de psicanálise foi um dos primeiros, né, a desenvolver essas ações concretas em direção a uma psicanálise antirracista, discutir esse tema na instituição, porque assim, embora nós tenhamos autores negros brasileiros, né, praticamente não são lembrados, né, quando se recomenda o estudo de um texto ou de outro, né? Nós temos a primeira psicanalista negra, que foi a Virginia Bicudo, que você bem lembrou, né? Amiga do seu avô. Que história bonita essa que você contou um pouquinho antes, né? Temos a Neuza Souza e Santos, temos O a Juliano Terezinha Moreira. Batista. Oi? Tem aí na história da psiquiatria e da psicanálise o próprio Juliano Moreira, né? O Juliano Moreira que traz a psicanálise, né, para o território nacional, né? Eu acho que tem essa invisibilidade, né, Cris, que vai se dando a esses autores. É, na minha formação, tanto eu sou psicóloga de formação inicial e psicanalista, durante a minha formação, né, em psicologia, eu nunca ouvi falar da Virginia Gifford, né, não sei se, né, se vocês tiveram essa Não. oportunidade, né, de conhecer essas autoras. Quando fiz a minha formação em psicologia, já era o texto, o livro, né, da Neuza Santos Souza já havia sido publicado, e isso nunca foi um livro estudado, sugerido, né, na bibliografia do curso de psicologia, por exemplo, né? A Neuza, uma lacaniana, também psiquiatra, né? Agora, como é a invisibilidade dessa produção, né? O quanto a produção europeia e quanto a produção branca, né, é visibilizada, enquanto essa produção que trata, né, dos efeitos do racismo, né, ela acaba sendo invisibilizada nas nossas formações, né? E aí é muito um trabalho, né, das pessoas negras que chegam nesses lugares e buscando e questionando, né? Uma das ações hoje dentro do curso de psicanálise também são grupos de reflexões com os próprios professores, responsáveis pela transmissão da psicanálise, né? Como é que inclui, né, essas autoras, esses autores também na transmissão da psicanálise, né? Se a gente pensa aí, como você colocou, né, Daniel, uma psicanálise brasileira, né? Como é que a gente também busca esses autores? Estou citando só alguns, tem algumas produções recentes aí, né? Acho que uma outra coisa que favorece também nessa discussão é a entrada de estudantes negros nas universidades, né? Aí a gente pode pensar também os cursos, né, de psicologia, né? E as pós-graduações em psicologia social e tal, também questionando a própria formação na universidade. Isso se estende depois para os cursos de aperfeiçoamento e outras formações, como, por exemplo, tornar-se analista, né? Então, acho que isso vai abrindo aí esse campo, né? Agora, ao mesmo tempo, e daí tem, né, a nossa intenção com esta campanha, né? A formação do analista ela é tremendamente cara e dispendiosa, né? Então, ela requer, né, a gente teve aí a implantação das cotas, da política de cotas dentro do Instituto SEDES, né? Nós estamos, nesse momento, com essa campanha para... porque também, né, uma outra discussão que se coloca não adianta ter o acesso, mas você tem que garantir a permanência do A cotista dentro, sustentabilidade, né? né? E a permanência também se dá pela sustentação econômica,
né? Porque a psicanálise, o tripé da psicanálise, né? Então, fazer análise, fazer supervisão, além da, do curso, né? E isso exige recurso financeiro. Então, ao mesmo tempo que tem a cota, mas precisa de um auxílio, né? Para garantir que a formação realmente aconteça. Então, a campanha tem esta função, né? De ser uma campanha de auxílio e à formação que dê sustentação e garanta a permanência, né, dessas pessoas, desses colegas em formação, né, que garanta a permanência dentro, né, do departamento, dentro do instituto. Né? A Iniciamos intenção é agora essa campanha. democratizar, né, Miranda? A intenção é Uhum. democratizar a psicanálise, mas com responsabilidade, né? Não é simplesmente faça o curso e se forme analista. Não, tem que ter a sustentação do tripé, a pessoa precisa participar de eventos, poder comprar seus livros, enfim, ter um certo conforto, né, uma certa despreocupação financeira, né, quanto a essa questão, para poder estar atenta, né, a tudo que ajuda na formação de um analista, né, a própria participação nas artes, na cultura brasileira. Ele precisa circular, ele precisa poder realmente se envolver com as questões da sociedade brasileira, que é uma sociedade racista desde a sua origem. Sim, e acaba saindo também daquela, de uma certa tendência ou vício que a gente tem às vezes na psicanálise, dependendo da leitura que a gente faz, de colocar tudo no plano da fantasia, do intrapsíquico, né? Do risco de alguém sair interpretando, né? Como se o racismo fosse uma mera produção daquele que está se queixando de alguma discriminação. E não, ele é um fenômeno social, estrutural, amplo, assim como tem outros sintomas sociais também. E se a gente não fizer essa ponte sócio-histórica, por isso também tem a interlocução com a filosofia, com outras áreas do Da saber, história. a história, exatamente. Uhum. Tem uma dimensão geopolítica, ético-cívica e mais ampla, que a psicanálise precisa estar em diálogo, senão ela se torna um saber solipsista, né? Assim, uma visão Uhum. muito caduca ou tacanha das pessoas, né? Então, esse diálogo é muito importante, né? Que a gente... Acho que a psicanálise vem sendo agora, né, convocada a pensar algumas questões, né, muito da contemporaneidade. A gente está discutindo a questão do racismo, que é o centro da nossa campanha, né, por isso, mas tem todas as questões de gênero hoje, né, pensar várias outras questões que estão aí no nosso dia a dia, né? Que vêm para os nossos consultórios, né? E que a gente precisa estar com essa escuta, né? A esse sofrimento, né? Vindo dessas questões de vários tipos de discriminações, de preconceitos, né? Como é que isso abala não só, né? O sujeito está inserido nessa cultura, né? Estamos inseridos nessa cultura, né? E vamos aí viver todas essas questões presentes, né? O racismo é uma delas. Hum. E para isso a gente precisa estar efetivamente ao lado das pessoas, escutando elas, né, de maneira empática, porque senão também só brancos falando de racismo fica estranho, né? Você tem que colocar alguém que efetivamente está atravessado, né, sentindo isso, porque o efeito é muito distinto, né? O efeito é distinto, mas tendemos a pensar que ele afeta diferentemente, lógico, brancos e negros, Sim. né? Acho que quando a gente fala em letramento racial, né, entendemos isso, discutimos isso lá no grupo que temos a cor do mal-estar, né? A gente está falando em relações raciais, né? Então, ocupamos lugares diferentes e também somos afetados de formas diferentes, né? Se a gente pensa em relação, se tem
alguém que foi escravizado, né? Se eu sou de uma descendência de quem foi escravizado, né? Tem quem escravizou, né? E quem são os descendentes daqueles que escravizaram, né? Qual o efeito? Como é pensar sobre isso, né? De uma descendência escravista? O que que isso também causa, né? Naquele que também tem essa descendência escravista, né? E aí precisa querer, porque não querer, né? Precisa poder olhar para isso, né? Então, quando a gente pensa em letramento, ele é mais do que uma leitura ou as leituras de textos que falem sobre o racismo, mas é também olhar para si dentro dessas relações raciais que lugar ocupam, né? Uhum. Muito bem, quer dizer, é um exercício aí de dialético, né? De mútua escuta, né? Tem uma análise Uhum, aí, né? Do que pode ecoar de trauma e de gerações passadas e que está presente até hoje, sem a gente, às vezes, se dar conta nos meandros das relações entre as pessoas, né? sim, Então, é um exercício, me lembro do Ferenczi aí com a noção de análise mútua, né? Então, não é um exercício de ódio e de acusação aí nesse sentido, mas é um exercício propriamente analítico de tentar elaborar e fazer algo com isso, né? Eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo é o resultado, pelo menos, de um primeiro tempo de uma elaboração, né? E que isso possa sim. continuar seguindo, né? Uhum. Legal. Muito bem. Vocês E têm. acho que é importante, né, Cris? Você quer falar em que momento estamos aí da campanha e Legal. fazer aí um chamado para isto? Bom, como eu disse, né, há pouco, a nossa intenção, para além de atingirmos a meta de R$ 300.000 para podermos subsidiar, né, esse auxílio à sustentabilidade e à manutenção dos cotistas na sua formação psicanalítica, porque é preciso pensar desde a base, né, da educação, da formação psicanalítica, né, daí para frente. Tanto que, só um detalhe, a proposta é tudo ou nada, Daniel. Se a gente não atingir nos próximos 9 dias os 300.000, nós teremos que devolver o dinheiro a todos que colaboraram, porque a proposta foi: vamos fazer uma campanha tudo ou nada. Então, você que está nos ouvindo, por favor, ajude a divulgar a campanha, colabore, contribui na medida do seu possível, né? Nós damos várias recompensas, né? A pessoa pode escolher o que bem lhe aprouver, né? Dos brindes, né? Enfim, como uma gratificação pela ação realizada, né? E a nossa intenção é isso, que não só a arrecadação do aspecto financeiro, mas também que essa campanha sirva de inspiração para outras entidades psicanalíticas e outros psicanalistas a se empenharem, né, para uma formação antirracista, que possa olhar para esse tema com mais carinho, que possa pensar sobre que psicanálise queremos, né? Uma psicanálise brasileira, democrática, com responsabilidade, né? Enfim, o tema da nossa campanha é Levante, né? É justamente vamos nos mobilizar para isso, né? Estamos com um pouco mais de 200.000 arrecadados, né? Pretendemos chegar aos 300 nesses próximos 9 dias. Trouxemos aqui, né? O Daniel tem aí o vídeo que gostaríamos que fosse passado no final dessa conversa, para que as pessoas possam olhar com um pouco mais de detalhes, né? Toda a nossa história. No final da contribuição tem lá quem somos, né? O que pretendemos, quais os objetivos. Está tudo lá explicadinho no folheto da campanha, que é feita com a ajuda da benfeitoria, né, que vem nos assessorando nesse trajeto.
enfim, basicamente é isso, né, Daniel? É uma campanha para mobilizar, né, não só os nossos cotistas do Departamento de Psicanálise, mas a sociedade como um todo, a partir desse projeto, que é um projeto piloto, né, dentro do Instituto, para que, se dando certo, a gente possa ampliar isso para os outros departamentos de psicanálise e outros cursos que Cursos. possam ter seus cotistas, que também possam fazer suas análises, independente de serem psicanalistas, de estarem numa formação psicanalítica ou não, né? Porque saúde mental é um bem para todos, um direito para todos, né? Haja vista que a, a questão da ansiedade, né, da depressão, né, é uma das doenças que mais afeta atualmente no Brasil, né, e principalmente os negros, né, acima de 40% a taxa de suicídio é bem maior nos negros do que nas pessoas brancas. As taxas de depressão também vêm aumentando muito nessa população mais vulnerável. Então, nós precisamos ter esse olhar amplo, né, se queremos uma sociedade mais justa e igualitária. Maravilha, esse é o espírito e só quero perguntar, e para quem também está nos assistindo, o vídeo vai ser lançado hoje, 6 de novembro, que é o dia da nossa gravação, porém ele vai ficar disponível no canal. Quem for assistir esse vídeo, se interessar por esse tema após o final dessa campanha de arrecadação, haverá a possibilidade da pessoa contribuir de alguma maneira? Como é que ficaria a contribuição após o encerramento desse ciclo do projeto? Vocês chegaram a discutir isso? Então, isso que a Cristina colocou, né? Nós estudando, quando iniciamos a campanha, foi nesse processo tudo ou nada, né, em 30 dias, né? Acho que vamos avaliar aí agora queremos fechar nos próximos 9 dias, né? E podemos aí pensar, talvez, né, Cris, isso ainda cabe aí a quem está nos assessorando nessa campanha, tal, se existirá ou não a possibilidade de prorrogação da campanha. Mas é uma campanha que se encerra, né? Tem uma data, vai ter um período aí de se encerrar esta campanha. Então, essa contribuição a posteriori não é o objetivo desta campanha, né? Então, ela tem uma data de término, esta campanha, né? Até porque, né, nós temos que organizar tudo para no começo do ano já termos esse dinheiro, esperamos ter, já para começar a ajudar, a O contribuir com os auxílio. cotistas, né? Uhum, uhum. Caso isso não seja possível, ou em sendo possível, de toda maneira, para o ano que vem nós teremos que pensar outras ações, e Outras assim ano a ações. ano, porque a intenção é que as cotas continuem sendo aumentadas, que os cotistas venham a se inserir cada vez mais no departamento de psicanálise, no Instituto Sede Sapiense, né? Então, é uma campanha, nesse momento, essa campanha encerra agora, em 9 dias, mas para os próximos anos, vamos pensar outras ações, talvez outras campanhas ou outro modo de contribuição para que isso possa continuar se realizando. Perfeito, acho que eu posso deixar então na descrição do vídeo um e-mail de vocês para quem quiser entrar em contato, quem estiver nos assistindo mais para frente, para saber Sim. a possibilidade de novas doações, novas campanhas, e Uhum. quem quiser indicar o projeto ou ingressar no projeto também, né? Vai ter o contato aí do Instituto, né? A gente põe aqui na descrição do vídeo. Ok, Daniel, agradecemos muitíssimo. Agradecemos e reafirmamos. Levante por uma psicanálise antirracista. Obrigada. Isso aí, muito Obrigada. obrigado pela presença de vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos contribuir. Um grande abraço a todos
e até breve. Obrigado. Tá. Tchau. Obrigada.